Olá! Meu nome é Mônica Porto e esse é o Entre Linhas, um podcast que desvenda os mistérios, as nuances, as histórias escondidas entre as linhas das grandes obras literárias, porque acredito que a literatura pode ser tão divertida quanto uma boa conversa entre amigos. Então, gente, hoje eu vou falar de um assunto, assim, de uma pessoa, vou trazer para nossa roda de conversa, uma pessoa muito importante para nossa literatura brasileira e para nossa poesia no geral, que é o nosso brasileiro, o nosso poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. E hoje a gente vai refletir especificamente numa das suas poesias que mais me toca. O nome do poema se chama O Convívio. É uma obra que nos convida a pensar sobre as relações humanas, o desejo da permanência e a complexa convivência entre a vida e a morte. Ah, Mônica, mas esse tema parece muito denso. E pode até ser também. Mas prometo que, como em toda poesia, há também beleza, emoção e algo que nos toca lá no fundo. Para começar esse bate-papo, eu preciso contextualizar vocês, né? Os dias ultimamente estava, sabe, tudo denso. E muita coisa aconteceu, inclusive... E agora eu vou abrir real minha vida com vocês. Mas eu perdi um ente muito querido esses dias. E isso acaba tocando, né? Quando a gente fica tão próximo da morte, porque a gente sabe que o fim de todos nós é isso. É a morte, não tem como escapá-la. Mas quando a gente perde, nunca pensou em perder alguém tão próximo, parece que fica tudo muito vazio, sabe? É difícil cair a ficha, é difícil da gente acreditar quando aquela pessoa que estava ali sempre com você não está mais. Pra eu voltar à minha rotina, voltar aos poucos, né? Voltando para o cotidiano, a poesia me ajuda muito. E aí eu lembrei dessa poesia especificamente. Aí eu comecei a tirar algumas reflexões sobre isso e gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que, assim como a morte faz a gente refletir muito sobre a nossa existência, a nossa permanência e o que a gente está fazendo agora, então a morte também é essa reflexão. O convite para a gente ler essa poesia e interpretá-la de algum modo faz a gente colocar no nosso dia a dia uma questão muito importante que é o que a gente está fazendo. O tempo passa muito rápido e eu acho que quando a morte chega, a gente só tem noção disso depois, sabe? De que como as pessoas que estão no nosso convívio, a gente não tem tempo nessa correria de dizer quanto a gente ama. E quando tudo passa, a gente cai a ficha de que, poxa, às vezes a gente precisa dar um passo um pouco para trás e entender que a vida realmente é breve. E logo de cara, a poesia, convívio, nos coloca diante dessa dualidade que acompanha todos nós. A vontade de permanecer e o inevitável fato de que um dia deixaremos de estar aqui também. É como se Drummond, com sua lucidez e sensibilidade, dissesse: estamos vivos, mas a morte também faz parte desse processo. Isso não é deprimente, gente. Pelo contrário, ele transforma essa ideia em poesia, em algo que nos ajuda a encarar a finitude como parte da nossa condição humana também. E nesse poema, o Drummond faz um sentimento muito humano, especificamente. O desejo de ser eterno, de continuar presente, seja através de memórias, dos relacionamentos ou até mesmo pela própria poesia. Como se ele quisesse nos lembrar que, apesar da nossa fragilidade, temos a capacidade de deixar rastros, de marcar nossa passagem de forma que transcendem o físico. Também traz uma reflexão sobre a importância das nossas relações, né? O próprio título já sugere isso. Conviver é mais do que simplesmente estar ao lado de alguém. É criar laços, trocar experiências, dividir alegrias e também nos momentos mais difíceis, é estar lá. É nesse convívio que nos descobrimos, que nos reconhecemos no olhar do outro. E Drummond escreve com uma clareza poética que nos faz pensar e refletir muito. Como estamos vivendo as nossas relações? Estamos realmente presentes? Ou será que, muitas das vezes, deixamos o essencial escapar por entre os dedos enquanto nos ocupamos com o que é passageiro? Uma das reflexões mais marcantes que essa poesia trouxe para mim é sobre a percepção de si mesmo dentro de um fluxo da existência. Ele parece sugerir que estar vivo é um estado constante de tensão. Queremos ficar, mas sabemos que não podemos. Queremos marcar o mundo, mas ao mesmo tempo enfrentamos a nossa própria vulnerabilidade. E aí entra a genialidade de Drummond. Ele não trata a morte como fim absoluto, mas como uma extensão da vida. A morte aqui é quase um lembrete que estamos vivos agora. Isso nos dá a urgência de aproveitar cada momento. É como se ele dissesse: sim, somos transitórios, mas é essa transitoriedade que dá valor a cada segundo. E desse modo eu comecei a refletir que o Drummond acaba nos lembrando que, embora a vida seja passageira, é o presente que ela acontece. E eu sempre friso isso aqui no podcast com vocês, que a vida acontece no agora. Mas às vezes
demora a cair a nossa ficha em relação a isso, né? Parece até muito clichê, mas quantas vezes nos perdemos em preocupações com futuros ou lamentações até mesmo do passado? E essa poesia é um chamado para estar mais presente, para valorizar cada momento e cada relação. Mesmo sabendo que não somos eternos, nossas ações, palavras, sentimentos podem continuar vivos nas pessoas com quem convivemos. E isso eu acho que é a forma mais bonita do ser humano. É continuar vivendo mesmo que a matéria não esteja mais aqui. É um lembrete poderoso de que o que fazemos aqui importa sim. A vida, a morte são inseparáveis, mas isso não precisa ser assustador. Pelo contrário, pode ser até mesmo libertador. Quando aceitamos essa dualidade, conseguimos viver de forma mais plena, sem medo do que está por vir. O Carlos Drummond tinha esse dom, né? Incrível de transformar os dilemas mais universais e inversos. Ele falava de coisas tão simples, dos sentimentos, mas que muitas vezes não conseguimos expressar em palavras. E ele reúne o conhecimento que ele tinha com a linguagem e faz essa poesia, por exemplo, do convívio. Ele nos oferece uma espécie de manual poético para encarar a existência. Aceite a tensão entre a vida e a morte. Valorize o presente e construa uma relação que faça sua vida valer a pena. Esse, eu acho que é o ápice dessa poesia. E se tem algo que podemos levar também dessa poesia linda, é que a vida é feita de encontros com as pessoas, com o mundo e principalmente com nós mesmos. É no convívio, nas trocas, nos momentos compartilhados que encontramos sentidos e deixamos nossa marca, por menor que ela seja. Então minha provocação para vocês hoje é: como vocês têm vivido o convívio com os outros e consigo mesmo? Será que estamos realmente presentes nas nossas relações? Será que estamos deixando as nossas marcas de forma significativa? Vamos refletir sobre isso juntos? E quem sabe viver o dia de hoje com mais intensidade e propósito? Porque, como diria Drummond, a vida é curta, mas a poesia, essa é eterna. Eu acho que esse podcast também foi um lembrete de viver é, antes de tudo, conviver. E é isso, pessoal. Eu vejo você numa próxima. Beijo!